Olá pessoal, nesse vídeo vocês verão o que é e quais são os tipos de tendências pedagógicas. Serão mostrados também exemplos, as características e um resumo com os pontos principais de cada tendência. Então, para quem é da área da educação, professores, estudantes, ou até mesmo para quem apenas quer aprofundar o conhecimento sobre as tendências pedagógicas, sejam bem-vindos ao canal, assistam até o fim e saibam mais. Primeiro veremos o conceito das tendências pedagógicas, depois os tipos de tendências, as características e, por fim, um resumo com os pontos principais de cada tendência pedagógica. As tendências pedagógicas são um conjunto de pensamentos e teorias de filósofos e autores que indicam como a educação deve ser, como deve ser feito o processo de ensino e aprendizagem de acordo com o objetivo socioescolar. Logo, conhecer as tendências pedagógicas é um passo importante para melhorar tanto a forma de ensino quanto a forma de como as pessoas aprendem. Tipos de tendências pedagógicas. Considerando a história da educação brasileira, nos deparamos com dois modelos pedagógicos: a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. O modelo liberal é ligado ao liberalismo econômico, isto é, ao capitalismo. Nesse modelo, o aluno é preparado para desempenhar seu papel social de acordo com suas aptidões individuais. É a formação profissional para a manutenção da sociedade. Já o modelo progressista coloca a educação como ferramenta de transformação social por meio do conhecimento. Esse modelo afirma que a finalidade da educação é formar alunos críticos da realidade social. É a formação pessoal para a transformação da sociedade. A pedagogia liberal é composta por 4 tendências: a tradicional, a renovada progressivista, a renovada não diretiva ou escola nova e a tecnicista. Já a pedagogia progressista é composta por 3: a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos, ou histórico-crítica. Tendência liberal tradicional. Essa tendência surgiu com os primeiros educadores do Brasil, os jesuítas. A tendência tradicional tem o professor como figura central e autoritária. O aluno é um ser passivo. O ensino é voltado para o conhecimento intelectual e moral, sem nenhuma relação com a realidade do aluno. E o método utilizado nessa tendência é a memorização por meio de processos mecânicos e repetitivos. Como exemplo dessa pedagogia, temos as aulas expositivas. Tendência liberal renovada progressivista. Conhecida também como pragmática, nessa tendência o professor é um auxiliador, pois o aluno está no centro e é um ser ativo que aprende na prática. O ensino é focado na construção do conhecimento, no qual o aluno aprende conhecendo e fazendo. O método utilizado nessa pedagogia são as pesquisas, os projetos, os estudos do meio natural, etc. Um exemplo desse modelo pedagógico são os experimentos em sala ou em outro ambiente. Tendência liberal renovada não diretiva ou escola nova. Essa tendência pedagógica é baseada na formação de atitudes. Ela é centrada no aluno, pois o professor é apenas um facilitador do autodesenvolvimento do educando. O ensino é baseado na busca de conhecimentos pelos próprios alunos, e o método utilizado é a facilitação da aprendizagem. Essa tendência se preocupa mais com aspectos psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. A dinâmica de grupo é um exemplo desse tipo de pedagogia. Tendência liberal tecnicista. Esse modelo pedagógico baseia-se na formação do indivíduo exclusivamente para o trabalho. O professor é o técnico responsável e o aluno um mero reprodutor de procedimentos. Como o próprio nome indica, no centro dessa tendência está o método e a técnica. O ensino é voltado para a produtividade que o aluno pode fornecer ao mercado de trabalho. O método utilizado são as técnicas programadas e específicas. Um exemplo de tendência tecnicista é a instrução programada. Tendência progressista libertadora. Essa tendência é conhecida como a pedagogia do oprimido, ou a pedagogia de Paulo Freire. O professor é um incentivador e o aluno um ser crítico. Nesse modelo,
a educação é uma ferramenta de luta para a classe oprimida. O ensino é voltado para que o aluno se reconheça como oprimido e, a partir disso, consiga transformar sua realidade. O método utilizado é o diálogo de situações-problemas, a fim de que o estudante adquira uma compreensão mais crítica da realidade. Como exemplo dessa tendência, temos a educação de jovens e adultos, EJA. Tendência progressista libertária. Tanto a tendência libertadora quanto a libertária defendem a autogestão pedagógica e o anti-autoritarismo. Na pedagogia libertária, o professor é um orientador e o aluno um ser participativo. O ensino é pautado na autonomia do aluno, para que ele possa se autorregular e se autogerir, a fim de fortalecer sua consciência libertária. O método utilizado são os conteúdos livres, a vivência em grupo e a autogestão. Um exemplo dessa tendência é uma reunião para tratar de assuntos em comum. Tendência progressista crítico-social dos conteúdos ou histórico-crítica. Essa tendência defende a busca de conteúdos que tenham ressonância na vida dos alunos. Nela, o professor é um mediador e o aluno um ser transformador. O ensino é pautado na preparação do aluno para a vida adulta. O método dessa tendência é a aquisição de conteúdos e sua socialização diante das contradições da sociedade. A associação de ideias é um exemplo de tendência crítico-social. Pessoal, diante do que vimos, acho necessário pontuar algumas características das tendências pedagógicas. Historicidade. As tendências pedagógicas, apesar de permanecerem atuais, elas apresentam concepções do contexto histórico do qual surgiram, ou seja, representam correntes filosóficas do período em que foram criadas. Contextualidade. Por meio dessa característica, as tendências pedagógicas oferecem referenciais teóricos e metodológicos sobre como ensinar e avaliar o aprendizado de acordo com o contexto educacional. Complementariedade. Apesar da escolha da tendência pedagógica ser adequada ao contexto escolar e aos objetivos educacionais, as tendências pedagógicas podem ser utilizadas concorrentemente ao mesmo tempo, pois uma não anula a outra. Pelo contrário, elas se complementam. Resumindo, é importante que vocês observem a diferença principal entre as tendências liberais e as progressistas, que é a manutenção social no modelo liberal, a sociedade deve permanecer sem mudanças, e a transformação social no modelo progressista, no qual a sociedade deve passar por mudanças e transformações. Diante disso, a base da pedagogia tradicional é o conhecimento intelectual, da renovada progressivista, o aprender fazendo, da renovada não diretiva, a formação de atitudes, da tecnicista, a produtividade, da progressista libertadora, a consciência crítica e libertadora, da libertária, a participação social e libertária, e da crítico-social, a socialização crítica dos conteúdos. No centro da tendência tradicional está o professor. Das tendências renovada progressivista e da renovada não diretiva, o aluno. Na tecnicista, o método e a técnica. Na progressista libertadora, o anti-autoritarismo e a autogestão pedagógica. Na libertária, a autogestão pedagógica. E na crítico-social, o conteúdo e a sociedade. O papel do professor na pedagogia tradicional é ser autoritário, na renovada progressivista é ser auxiliador, na renovada não diretiva, um facilitador, na tecnicista, ser um técnico, na libertadora, ser incentivador, na libertária, um orientador e na crítico-social dos conteúdos, um mediador. O papel do aluno na tendência tradicional é ser passivo, na progressivista é ser ativo, na renovada não diretiva, ser realizado, na liberal tecnicista, ser produtivo, na progressista libertadora, ser crítico, na libertária, participativo e na crítico-social, ser transformador. A metodologia utilizada na pedagogia tradicional
é a aula expositiva. Na renovada progressivista, as pesquisas. Na tendência não diretiva, a facilitação da aprendizagem. Na tecnicista, a instrução programada. Na libertadora, os temas geradores. Na libertária, a vivência em grupo. E na crítico-social, a análise crítica dos conteúdos. Os pensadores autores da tendência liberal tradicional são os jesuítas e Herbart. Da renovada progressivista, temos Piaget, Dewey e Teixeira. Da renovada não diretiva, Carl Rogers. Da liberal tecnicista, Benjamin Samuel Bloom. Da progressista libertadora, Paulo Freire. Da progressista libertária, Freinet e Guardia. E, por fim, da progressista crítico-social dos conteúdos, Snyders e Saviani. Então é isso, pessoal. Se o vídeo ajudou, deixem um like, inscrevam-se no canal, compartilhem, tudo de bom e até a próxima.